O presidente Jair Bolsonaro está diante de uma encruzilhada. Ele não sabe se ele demite ou se ele mantém o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Isso porque, segundo informações do Thales Faria, colunista da UOL, em sua coluna do dia de hoje, dia 30 de março, Bolsonaro está de saco cheio do seu ministro da Saúde. E não é por menos. Bolsonaro tem uma posição completamente antagônica e diferente do mundo inteiro. Bolsonaro é contra a política do isolamento. Vários outros chefes de Estado, como por exemplo líderes de governo, chefes de Estado, governantes, como Donald Trump e Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, eram contrários à política do isolamento, queriam manter a atividade econômica como ela era antes da pandemia. Entretanto, depois dos primeiros resultados, tanto Boris Johnson quanto Donald Trump mudaram a sua opinião e começaram a defender a política do isolamento. Bolsonaro é o único líder global que é contra essa política, indo na contramão do mundo. Quando foi perguntado hoje sobre o posicionamento de Donald Trump, Bolsonaro fugiu do assunto e simplesmente disse que o contexto americano é diferente do contexto brasileiro. Mas ele tem estado muito aborrecido porque não tem recebido o apoio do seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é favorável à política do isolamento. Mas, por outro lado, Bolsonaro ele é muito pressionado por uma parcela do empresariado brasileiro, podemos dizer quase liderado por Luciano Hang, o dono da Havan, para que ele acabe com essa política do isolamento. Porque Luciano Hang quer possivelmente a sua contrapartida pelo apoio que concedeu a Bolsonaro durante as eleições de 2018. E agora ele pressiona Bolsonaro e um outro grupo de empresários também pressiona Bolsonaro para ele acabar com a política do isolamento. E Bolsonaro tem fritado Mandetta publicamente nas oportunidades que ele pode fazer isso. Nesse final de semana, no caso ontem, domingo, Bolsonaro foi até um comércio popular, foi até as ruas de Brasília fazer compras, desafiando a política do isolamento e dizendo que poderia, por decreto, liberar todos os outros tipos de comércio. É claro que não somente os essenciais. E é claro que esse tipo de postura de Bolsonaro é um aceno para os empresários estilo Luciano Hang. O que me deixa na dúvida é que assim, será que mesmo que o comércio esteja aberto, será que as pessoas vão sair às ruas? Será que as pessoas vão comprar produtos? Eu acho que, na verdade, nesse momento, que é um momento de crise, que é um momento de incerteza, o consumidor tende a ficar mais retraído. Ele tende a guardar os seus recursos, ele tende a poupar os seus recursos, porque futuramente nós não sabemos como o país vai estar daqui um mês ou dois. Então, o mercado consumidor, ele fica mais retraído. Mas Bolsonaro tem essa parcela do empresariado o pressionando. Entretanto, a sociedade civil apoia as políticas do Mandetta e há também uma outra parcela do empresariado que apoiou o Bolsonaro em 2018, que é favorável à política do isolamento defendida pelo Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde. Pelo menos é o que Thales Faria está dizendo na sua coluna do UOL. E Bolsonaro somente não demitiu o Luiz Henrique Mandetta ainda por temer um agravamento da crise econômica. Olha só o que o Thales Faria fala na coluna dele da UOL. Bolsonaro só não o demitiu, no caso Mandetta, até agora para evitar agudizar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O presidente tem se sentido abandonado por uma parte do empresariado que o apoiou nas eleições de 2018 e ele teme que a demissão de Mandetta se transborde num rompimento definitivo com esse grupo e a parcela da opinião pública que representa. Mas, de qualquer forma, Bolsonaro já escolheu um sucessor para o lugar do ministro da Saúde. Trata-se do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que é médico da Marinha. O Mandetta tem saído muito bem nesse duelo com Bolsonaro. Ele já disse que não vai pedir demissão, pelo menos nesse momento. O que ele está dando a entender é que ele vai se manter no cargo até o final dessa crise e depois vai pedir demissão. É claro, ele deveria fazer isso mesmo, porque Bolsonaro está fritando ele publicamente, o que é um papel ridículo alguém se prestar. Então, sendo humilhado publicamente, como Mandetta está sendo humilhado. Entretanto, se ele abandonar o cargo, vai mostrar fraqueza. Então, o que o Mandetta sabiamente faz? Joga a culpa em cima de Bolsonaro. Olha, se ele quiser me demitir, é a responsabilidade dele. Eu vou manter a minha posição e eu vou continuar adotando essa política que é a política de boas práticas que está sendo adotada no mundo inteiro. Então Bolsonaro está nessa encruzilhada. Acabar com o isolamento para agradar empresários como Luciano Hang ou demitindo o Mandetta
e para agradar essa parcela do empresariado, mas ferindo a opinião pública, porque a opinião pública é a favor da política do isolamento. Nós já temos uma pressão muito grande em cima de Bolsonaro, ele está isolado politicamente, há uma união da esquerda com Haddad, Boulos e o Ciro Gomes pedindo a renúncia do presidente, então há um cenário muito complexo para Bolsonaro. O seu país, quero usar como exemplo de combate ao coronavírus, no caso o Japão, porque o Japão ele demorou para adotar as políticas de isolamento e até semana passada nós vimos as ruas de Tóquio bastante movimentadas e Bolsonaro usava o Japão como exemplo. O próprio Japão está agora buscando adotar as políticas de isolamento, deixando o Bolsonaro ainda mais isolado. Nós temos que ver os desdobramentos dessa crise, porque é uma crise de dimensões sanitárias, econômicas, sociais e também é uma crise política, porque Bolsonaro está cada vez mais sendo isolado e isso pode resultar em um impeachment, uma saída de Bolsonaro, até mesmo uma renúncia. Vamos continuar observando e deixa aqui nos comentários se você é a favor ou não da saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Se você quiser, você também pode me seguir nas outras redes sociais. O Instagram é canal Profiléu, mas estou pouco ativo lá. Eu estou mais ativo no Twitter, que é @profileoficial. E vamos continuar lembrando das políticas de prevenção. Ficar em casa, evitar sair se não for extremamente necessário e lavar bem as mãos. Evitar tocar no rosto, nariz, boca e olhos para que a gente possa evitar nos contaminarmos com essa doença.